Olá, irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que bom que podemos estar juntos nesta manhã de domingo para adorarmos ao Senhor, para aprendermos da Sua palavra, para termos uma palavra de esperança, de inspiração. E para que essa palavra não fique só com a gente, eu quero pedir para que você faça a gentileza de compartilhar o link deste estudo com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus contatos. Assim, nós podemos alcançar mais vidas neste momento tão difícil que nós estamos vivendo e a palavra pode encontrar morada. Amém? Posso contar com a sua companhia, sua gentileza e o seu compartilhar? Eu creio que sim. Nós vamos orar agora, nós vamos pedir a direção do Senhor, vamos ouvir um hino e na sequência nós voltamos com o nosso estudo. Eu quero pedir a você que curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã tão abençoada, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu sustento, pela tua companhia nas nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. E também te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dando sabedoria, discernimento, a instrução que vem do alto, para entendermos, para compreendermos esta mensagem que teremos daqui a pouco da palavra do Senhor. Nos abençoe, fica conosco, sê com o teu povo, abençoe, ó Deus, cada casa que recebe essa mensagem, cada família que separou esse momento para aprender com o Senhor e do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ouvir o hino com o coral e na sequência nós voltamos. Leva tempo pra crescer, leva tempo pra sarar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de amar. Sempre é tempo de amar. Vamos hoje transformar nossa vida em canção. O tempo passa, a vida é breve, mas as obras ficarão. Quando a vida nos deixa, se vivemos por Jesus, deixaremos para a história o que fizemos por Jesus. Leva tempo
Amém. Sempre é tempo de amar, de levar esperança, principalmente nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. E nesta manhã, o tema do nosso estudo é esperança, falar sobre esperança, esperança na aflição. Eu sei que você deve estar ainda rememorando a mensagem de domingo tão preciosa que falou os nossos corações, mensagem que diz que Deus responde. E Deus responde, assim como Deus respondeu a Jó, assim como Deus respondeu através dos profetas, assim como Deus, de uma vez para sempre, respondeu em Jesus, Ele responde. E Ele é a nossa resposta também, não é? Resposta para esses tempos de aflição, de dor. E o tema desta manhã é esperança na aflição. Nesta jornada de tentar responder, né, algumas questões, nós podemos ter esperança na aflição. Essa jornada de Deus e a pandemia, o tema desta manhã, para frisar bem o seu coração, esperança na aflição. No último domingo, nós falamos sobre um pouco do livro do N.T. Wright, né? Falando sobre a questão do lamento, onde nós usamos o Salmo 130, usamos a oração de Bonhoeffer, quando ele escreve cartas, escreve as suas orações, isso ajuda tanto a ele quanto os presos lá no campo de concentração, e ali fica evidente que ele pode abrir o coração, de que ele pode ser sincero, ele pode lamentar a situação conflituosa, adversa que nós vivemos nessa vida. Mas além de abrir o coração, além de falar dos nossos sentimentos, além do lamento, nós podemos ter esperança em meio às aflições. E eu quero convidar você para nós lermos o texto do Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33. Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente este verso. Então, domingo passado, nós falamos sobre essa questão do lamento. Mas além do lamento, no livro do Wright, ele diz que em vários outros momentos da história, doenças como a peste negra, a peste bubônica, nesse período tão difícil da história, a igreja de Jesus, mais do que ninguém estava na vanguarda do cuidado com as pessoas. Por quê? Porque nós precisamos mostrar ao mundo os sinais de Jesus. Nada de assustar com terremotos, com as pestilências. Olha, esses aí são sinais e que Jesus está... Não, nada de assustar com isso. Mas mostrar sinais de que em Jesus se pode ter um novo começo, reescrever a história, abençoar vidas. E a igreja de Jesus começou com portas fechadas, com medos e dúvidas, nós sabemos disso. Os discípulos estavam, depois da crucificação, estavam temerosos, estavam dentro de uma casa, escondidos, com medo de tudo, com medo de todos, com medo do império, dos fariseus, da religião. Mas Jesus apareceu para Madalena no túmulo, para os discípulos nessa casa e os enviou. E ao longo da história, foram os cristãos que construíram hospitais, foram pioneiros na educação. E no começo dessa pandemia, no ano passado, uma passagem dos escritos de Lutero começou a circular na internet, que diz o seguinte, o texto vai aparecer para você. Com a permissão de Deus, o inimigo enviou um veneno mortal entre nós. Por isso, rogarei a Deus que seja gracioso e nos preserve. Então, fumigarei para purificar o ar, receberei e doarei remédios e evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária.
Não desejo expor-me demais para que outros não sejam infectados e morram como resultado da minha negligência. Mas se o meu próximo precisar de mim, não permanecerei afastado, mas irei, de vontade, visitá-lo e ajudá-lo. Aqui há uma sabedoria prática e fiel, não é, na essência do que Lutero escreveu. Porque o reformador acreditava que o curso de ação normal para o cristão era permanecer e ajudar e não fugir. Quando certa região fosse atingida por pestilências. Então, o cristão sempre estaria no cuidado, atendendo à voz do seu mestre, sendo enviado. No entanto, Lutero entendia, mesmo nos dias anteriores à compreensão de como micro-organismos e vírus funcionam, o potencial de pessoas bem intencionadas piorarem a situação. E hoje nós sabemos muito bem disso. Alguém pode carregar e transmitir a Covid-19 sem saber que possui. Deste modo, a inclinação natural de um seguidor de Jesus de obedecer ao chamado do Senhor e ajudar no lugar de perigo, mesmo correndo risco de vida, parece bastante diferente quando essa ação aparentemente heróica pode facilmente piorar as coisas. O desejo generoso e unidimensional de ser herói, de fazer a coisa certa, deve ser complementado com a disposição igualmente generosa de contar o aparente heroísmo quando ele próprio pode ocasionar uma tragédia. Ou melhor, de conter, não é, o aparente heroísmo. Podemos fazer algo, mas com segurança. E isso também pode gerar em nós desânimo e outros sentimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa gana de querer fazer alguma coisa pelo outro, nós podemos causar um mal que nós não queríamos ou receber um mal que nós não queríamos. E aí nós queremos, nessa ânsia de fazer alguma coisa, pensarmos assim, puxa, não é o momento de fazermos alguma coisa. E isso pode gerar em nós um desânimo, pode gerar em nós uma tristeza, uma aflição. E é esse ponto que daqui para frente eu quero estabelecer. Por que eu falei disso? Porque assim, para amarrar aquela ideia de domingo passado, falando sobre o lamento, nós podemos lamentar, mas o livro continua falando sobre esperança. E aí a gente aparentemente para nessa esperança porque nós temos uma limitação. Eu quero servir, eu tenho um chamado, a igreja tem que abençoar. Claro, a igreja foi pioneira na construção de hospitais, de escolas, da educação, na saúde, atendeu a necessidade das pessoas, às vezes pessoas não cristãs, mostrou o seu papel no mundo, correu riscos, mas nós entendemos hoje que se nós cuidarmos, nós evitarmos certos lugares e certas pessoas, por algum momento, nós também estamos fazendo bem, nós também estamos servindo a Deus, nós estamos servindo ao próximo. E aí, nessa ideia de querer fazer e não poder, ter que suspender um pouco, nós nos desanimamos. Mas a palavra vem, em João 16:33, de que essa situação que nós estamos vivendo, nós podemos, mais uma vez, abrirmos o coração e falar do que sentimos. O fato é que não é um clichê. Os dias são maus. Nós perdemos pessoas, nós perdemos amigos, nós perdemos parentes, colegas de ministério. Vivemos à sombra de alguém que foi infectado e que nós também podemos ser, ou também infectar alguém. Mas também podemos viver a nossa fé. O texto que nós lemos é uma expressão que traz uma palavra preciosa para os discípulos naqueles dias, em que Jesus se despedia antes de enfrentar a cruz, passar pela morte e depois pela ressurreição. E Jesus fala para eles: no mundo
passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que é esse mundo? É a primeira questão que nós precisamos entender. O que é o mundo? O mundo é esse lugar que nós vivemos, o mundo que Deus fez, obra de suas mãos, cheio de belezas, de riquezas mil. O mundo que a ciência diz que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas será que é só isso? O mundo é esse lugar onde há regras e conceitos para se viver, poderes que organizam a vida em quem produz, em quem vende, em quem compra, sistemas que impõem às vezes situação de injustiça, de fome, de miséria, opressão, onde nós aprendemos, ensinamos, convivemos, um mundo que é cheio de criatividade, belezas, pequenas e grandes cidades. Se nós olharmos o mundo como criação de Deus, nós vemos muitas belezas. E é nesse mundo que nós vivemos e podemos contar com as nossas famílias, contar com os nossos irmãos, que são a família da fé, irmãos de sangue e irmãos da fé. Irmãos e irmãs que são importantíssimos na nossa vida. Aqui nesse mundo nós temos o privilégio de crer em Deus, andar com Ele. E nesse mundo de tanta beleza nós encontramos também o feio, traduzido em miséria, fome, pobreza, violência e doenças que chegam e causam pânico. Nesse mundo nós percebemos a injustiça, percebemos que há pessoas dominadas pelo mal, um mundo que se tornou difícil de se viver. E como tem sido custoso viver esses dias. Um mundo que não é diferente daquele em que Jesus esteve aqui. Talvez pior. Coisas duras de serem enfrentadas nesse mundo. Vivemos dias bons, dias que marcam a nossa vida, o nascer do sol, o mar, as plantas, os pássaros cantando, enfim. Mas podemos viver dias desesperadores, porque o mundo jaz também no maligno. E Jesus, sabendo disso, nos deixa uma palavra. Palavra que mostra a realidade, palavra que não nos engana, palavra que nos mostra que mesmo sendo discípulos dele, nós viveremos dias de lutas, de tribulação, que nós não estamos isentos de enfrentarmos dificuldades. Lembremos-nos daquele cântico: aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Não é? Podemos nos lembrar da oração sacerdotal lá no Evangelho de João, capítulo 17, mensagem proferida pelo pastor Marcelo no mês passado, em sua oração pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus discípulos, por mim e por você. Jesus pede ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A aflição pode chegar, e ela tem chegado. Ela pode se instalar e nos atacar, inclusive na vida do discípulo de Jesus, em qualquer parte desse mundo, e pode ser a família mais comprometida com os valores do reino de Deus ou a mais comprometida com os erros do mundo. A aflição pode chegar para qualquer um. Isso me faz lembrar também de Davi. Ninguém nunca questionou Davi se Deus é assim tão bom. Por que você está nessa? Porque, na verdade, as pessoas nunca nos questionarão em relação à nossa fé, se nós estivermos convictos. Elas podem até nos fazer perguntas que elas não entendem, mas elas verão nos nossos olhos que nós não temos dúvida. E Davi é um homem que não tinha nenhuma dúvida da presença de Deus com ele, mesmo que ele estivesse num momento difícil de fugir
de Saul. Mas enfim, por isso Jesus diz de maneira clara: no mundo temos aflições. Jesus passaria por aflições. E ele, mais do que ninguém, sabe o que é aflição. Coroa de espinhos, pregos em suas mãos, um prego atravessando os pés. E antes já tinha levado as chibatadas, tinham colocado sobre sua cabeça um saco, esbofeteado o seu rosto, blasfemando, perguntavam: se você é Deus mesmo, se você sabe tudo, adivinha quem te bateu? Aflições. Passaremos por aflições, mas elas vão passar. Nós vamos passar por elas, não vamos ser desencorajados por elas. Nós venceremos com a bênção do Pai, com o apoio, com a força que vem do céu, que nos sustenta e nos mantém e nos permite dizer: tudo posso naquele que nos fortalece. Então, nesse versículo, no mundo teremos aflições. Nós já vimos o que é o mundo, esse sistema onde nós vivemos e podemos ter coisas boas, coisas ruins, mas temos a palavra de Deus que fortalece o nosso coração. E a segunda lição que nós podemos ver dessa esperança na aflição é: precisamos ter ânimo. Existe na frase, no mundo tereis aflições, mas, uma conjunção adversativa. No mundo tem, é uma verdade, temos problemas, temos uma realidade, mas tende bom ânimo. É uma ordem. Não é um pedido: se você puder. Olha, quando você não estiver muito desanimado, viu? Quando você não estiver fazendo nada, você tenha ânimo. Não é isso. É uma ordem, é um imperativo. Tende bom ânimo. Porque se nós não tivermos esse ânimo, que é uma ordem, ninguém vai ter por nós. Se você não tiver, ninguém terá por você. Se você não quiser levantar da sua cama, ninguém vai te levantar, ninguém vai te arrastar, ninguém vai fazer isso por você. Precisamos buscar em Deus esse ânimo, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque a pergunta é: o que é o contrário do ânimo? Certa resposta: desânimo. O desânimo é a arma do inimigo para nos entristecer, tirar a alegria de servir a Deus. Quando nós focamos mais no objeto do nosso desânimo, nós desanimamos mesmo. Quanto mais valor nós damos ao nosso desânimo, é difícil encontrar o ânimo. Então, tende bom ânimo é uma ordem de buscar esse ânimo, buscar em Deus, buscar nas coisas que Ele tem. E Jesus estava dizendo isso porque Ele já tinha feito tantas coisas especiais com os discípulos, para os discípulos. Os discípulos mesmos já tinham feito tantas coisas, tantas obras maravilhosas. Era para buscar isso, nessa memória recente, de que Deus estava com eles. E Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, o Deus com os discípulos. O inimigo, no meio das tribulações, quer, através do desânimo, nos enganar com as suas mentiras. Você não crê em Deus? Como nós falamos domingo passado, cadê o seu Deus? Onde está Deus? E onde Ele está? Num lugar em que sempre esteve, num alto e sublime trono, mas também com abatido e contrito de coração. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Deus está sentado no trono. Deus é fiel. É nesse Deus que nós cremos e é nele que nós encontramos ânimo para viver. É Ele que nos anima. Jesus diz: tem de bom ânimo. O desânimo é terrível. Viver com pessoa desanimada é terrível.
Porque depois do desânimo vem a murmuração. Vocês se lembram daquele desenho? O Lipe, o leão da montanha? Ó céus, ó mar, ó vida, ó... Que tristeza! Ânimo. Por isso, nesses dias tão difíceis, fala aí para mim, escreve aí. Escreve para nós no chat do Facebook ou do YouTube. O que tem sido tão difícil? Você também tem esse espaço. Escreve aí o que você tem passado nesses dias que tem sido tão difícil. Porque é um conjunto de coisas. O isolamento. Para a gente que não perdeu ninguém, veja, isolamento, ficar sem as pessoas que a gente ama, sem abraçar. Mas pensa naquelas pessoas que perderam, onde nem um funeral pôde ser feito. Abraços que não foram dados. A despedida que não foi dada, porque até o luto, a gente precisa passar pelo luto, é um processo. É aquele processo de que a urna está ali, o caixão, o seu ente querido está ali, e você vai até lá, toca na mão, às vezes na testa, você se despede, você vai. Aí quando termina o funeral, eles colocam a tampa, aquela última olhada, a despedida, aí chega no cemitério, abre de novo. Aí alguém coloca uma flor, não está tendo esse processo de despedida. Nós não temos o abraço confortador, ou até mesmo a ausência de velórios. O choro, a dor, a angústia, escreve, abre o seu coração, o que está deixando tão triste seu coração, tão para baixo? Porque quando a gente fala o que está nos prejudicando, tiramos de nós falando ou registrando, nós damos espaço para entrar uma outra coisa. O poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a palavra de Deus, a esperança que é em Deus. Então busquemos ânimo em Deus. Procure ânimo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fonte inesgotável de alimento. Ela nos sustenta, ela nos preenche. Ela é útil para nos aperfeiçoar, é fonte de consolo, é fonte de alegria. Como está lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga esperança ao seu coração através da palavra. Quantos versículos que nos animam. Procurem ânimo na presença de Deus. Lembre-se daquele hino. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Como está lá em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Meu irmão, minha irmã, que Deus anime seu coração, anime sua fé, ative esse ânimo da sua alma, avive a tua alma. Então nós vimos o mundo, nós vimos o ânimo e agora em terceiro, mesmo nesse mundo, nós podemos provar da paz de Deus. Aquela paz que vem de Deus, paz maravilhosa, que só Deus pode dar. Veja, por que falar dessas coisas? Para que vocês tenham paz. Por que falar dessas coisas? Jesus começa, eu estou falando dessas coisas para que vocês tenham paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Olha só, paz que excede todo entendimento, como diz a palavra. Não é? Por que eu estou falando isso? Para que vocês tenham paz. Porque tem muitas notícias que nos chocam.
Você olha aí, esses dias atrás, um MC morreu de forma trágica. Aí você vai ver o histórico, aí você vê outros, você vê artistas, você vê pessoas famosas que não têm paz, que convivem com uma tristeza, tem dinheiro, tem fama. Eles corriam atrás da fama, corriam atrás do dinheiro, alcançaram, mas não tem paz, não tem alegria. Porque não é a fama que traz paz, não é o dinheiro que traz paz, porque essa paz só Jesus pode dar. Paz que promove tranquilidade na alma, sossego. Aquela paz que em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor está comigo. Aquela tranquilidade apesar das lutas. Talvez seja o espírito daquele versículo, né? 1000 cairão à direita e 1000 cairão à tua direita e tu não serás atingido. Não é que uma bala não vai te atingir, ou talvez numa espada, mas a paz que você sente no seu coração é capaz de te manter em paz, mesmo no meio da guerra. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Apesar das lutas, paz. Em outro momento, nós já falamos sobre a história do hino do Spafford, né? Se paz a mais doce. A história que ele perde as suas 4 filhas no naufrágio de navio, só sobrevive a sua esposa, e ele pega o navio e vai ao encontro, e quando chega lá no lugar próximo do naufrágio, ele pede para o capitão mostrar, o capitão mostra e ele escreve aquele hino que diz: se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E a letra em inglês é um pouco diferente, né? Diz, está tudo bem com a minha alma. Se eu experimentar uma paz na minha alma, ou se eu experimentar uma tribulação muito grande na minha vida, as mais difíceis, está tudo bem com a minha alma. Como é que a gente pode escrever uma bela canção dessa, um belo hino, com naufrágio de 4 filhas, a perda de 4 filhas ao mesmo tempo? Quanta dor, quanto sofrimento aquele pai estava sentindo, mas ele consegue olhar para tudo aquilo e ainda dizer, está tudo bem com a minha alma. A paz da felicidade ao coração. Que Deus nos dê paz ao nosso coração, para que a gente fique sossegado. Mestre, o mar se revolta, mas ele diz, sossegai, as ondas atendem ao meu mandar. Que Deus dê paz ao seu coração. Por último, para que a gente não fique a manhã toda aqui, né? Aqui no mundo, nós prosseguimos para o grande vencedor. Jesus diz, eu venci o mundo. Ele é grande vencedor, passou por lutas, venceu a morte, ainda bebê. A vida de Jesus não foi fácil. Já como bebê, seus pais precisaram fugir para ele não ser morto. Ficou fugido, era um refugiado. Passou por provações, passou por provocações, passou por tribulações, por humilhações das mais duras. Jesus passou por adversidades, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus tomou o cálice amargo. Jesus enfrentou a cruz, teve uma coroa de espinho em sua cabeça. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele é o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Eu venci o mundo, ele diz. Eu venci o mundo. Quando nós confiamos em Jesus, nós somos mais que vencedores. E mais, ele dá vitória aos seus discípulos. Jesus ajuda os seus discípulos a vencer. Está difícil, está pesado. Clame ao Senhor, como diz aquele cântico, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Clame ao Senhor, Ele nos ajuda a carregar a cruz. E como nós venceremos? Lá em 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Jesus. Lá em Romanos 8, 37 e 39 diz,
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz para nós, e ao vencedor darei a coroa da vida. Darei uma pedrinha branca, jamais terá seu nome apagado do livro da vida, terá um maná escondido, comerá do fruto da árvore da vida. O vencedor não terá mais lágrimas nos olhos e nem separação. O último inimigo terá sido vencido. Então veremos novos céus e nova terra. Ah, irmãos, ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar. Na corrida do mundo, só é vencedor quem garante o primeiro lugar. Mas o vencedor para Cristo, o vencedor para Deus, não é aquele que chega em primeiro lugar. É o que chega. É o que não desistiu. É o que não desanimou. É o que teve bom ânimo. É o que acreditou na palavra de Jesus, que ele venceu o mundo. O vencedor é o que chega na linha. Tem alguns que já chegaram. Tem outros que estão chegando. E nós estamos aqui, vamos chegar, mas o momento que nós chegarmos, nós também estaremos lá, juntos, também seremos vencedores. O vencedor é o que chega. E essa pandemia, é verdade, tem nos deixado apreensivos, feridos, até doentes emocionalmente. Mas essa palavra foi deixada por Jesus para o nosso momento de luto e de lutas. Que Deus nos ajude a vivermos firmes na fé, apesar das lutas que venhamos a enfrentar. Possamos ver que Deus está ao nosso lado. Que Deus nos ajude a vencer o mundo e crer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Pastor, está difícil demais. Eu sei. Para mim também está. Mas eu tomo essa palavra para mim nesta manhã. E penso que se esse momento é de tribulação, não há tribulação ou tentação que não seja humana. E Deus é fiel. E não permite que essas coisas sejam maiores que as nossas forças. Ele nos dá o livramento, Ele nos dá o escape. E quais são os escapes? Os cuidados que estão, sim, ao nosso alcance e que nós podemos seguir. Um deles, distanciamento, lavar as mãos corretamente com água e sabão sempre que possível, o uso do álcool, 70%, e o uso da máscara. E quando chegar a sua vez, tome a vacina. Tem muitas outras coisas que você também pode fazer. Percebeu que tem um irmão meio desencorajado, desanimado? Alô, meu irmão? Olha, não posso estar aí com cuidado comigo e com você, mas eu quero dizer que você é muito precioso, muito preciosa, que Jesus te ama, eu também. Tem alguma coisa que você precisa, quer compartilhar? Porque eu quero fazer uma oração com você. Você já fez muito. Uma mensagem, qualquer que seja. De repente até um mimo, até uma surpresinha. Mande um bolinho, mande umas rosquinhas, faça a encomenda, pega o endereço da pessoa, manda lá, flores. Nós temos como abençoar pessoas, dizer que elas não estão sozinhas. Mas vamos nos cuidar, meus queridos. Esta era a mensagem desta manhã. Aflição existe no mundo que nós vivemos, mas nós podemos ter esperança, esperança na aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras encorajadoras de Jesus para nós. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela mensagem, te louvamos porque nós podemos saber, esses últimos estudos, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor ouve o nosso lamento, que o Senhor responde, mas também temos palavra de conforto, temos uma palavra de esperança. E isso também é resposta do Senhor para as nossas aflições, para os nossos temores. Queremos tanto fazer tantas coisas, mas neste momento é não desanimarmos, termos bom ânimo, continuarmos vivendo a fé em Jesus, testemunhando dessa fé, porque o Senhor venceu e quem está com o Senhor também vencerá. Nós clamamos, ó Deus, pelas famílias da igreja, para aqueles que estão passando por alguma necessidade, aqueles que estão entristecidos, estão enlutados. Nós pedimos, ó Deus, para aqueles que estão enfrentando a Covid, que sejam restaurados plenamente, que sejam curados. Nós pedimos, ó Deus, para aqueles pastores que já estão lá no grupo de intercessão, que estão em situação difícil, mas clamamos por eles, pelas suas famílias, clamamos pelo teu povo, por esta nação, pelo nosso país, pelas autoridades. Clamamos a Deus por justiça, clamamos por saúde, clamamos por vacina para todas as pessoas. Clamamos, ó Deus, pelo mundo, que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor permita, ó Deus, que haja cura, que haja a contenção dessa pandemia, para que possamos voltar ao trabalho, voltar a termos a dignidade, podemos sustentar a casa, termos, ó Deus, um futuro melhor. Mas clamamos, ó Deus, para que não nos falte o ânimo, para que não nos falte a esperança e para que não falte a coragem de proclamar que o Senhor é a nossa esperança. Ajuda-nos, ó Deus. Continua conosco, nos fortalece, livra-nos do mal e ensina-nos a confiar em Ti, todo momento. Fortalece as nossas vidas, fortalece o nosso coração, fortalece a Tua igreja, Senhor. Agora e sempre, essa é a nossa oração. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, fiquem na paz, tenham um ótimo domingo na presença do Senhor e até logo mais no culto à noite. Tá bom? Até lá. Um abraço. Tchau.